dia pessoal, eu sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria fechar esse ciclo de conversas que a gente tem tido sobre comunicação. A gente falou um pouco sobre ecolalia, falou um pouco sobre autista ser sem noção e agora eu queria falar sobre como falar com um autista, né? A gente já viu como a comunicação é delicada para nós autistas, então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Primeiro, a comunicação em geral. Sempre que eu vou conversar com alguém, o ideal é que eu olhe nos olhos, que eu seja claro, que eu seja direto. Se for uma criança, que eu desça ao nível da criança, que eu me abaixe. Eu gosto também, quando eu tenho intimidade com a pessoa e o assunto é mais delicado, eu gosto de segurar na mão da pessoa, às vezes com as duas mãos, como uma forma de ter a atenção, de transmitir esse carinho e essa importância da comunicação que eu vou fazer. Isso são regras gerais de comunicação entre qualquer pessoa. Agora, quando a gente vai falar com um autista, quando alguém vai falar comigo, né, a primeira regra é a paciência, né? Para nós, como eu já disse, a comunicação é muito difícil, né? É muito exigente para nós autistas a comunicação. Então, se você chegar a 1.000.000 por hora, dando 20.000 informações ao mesmo tempo, para a gente vai ser difícil de captar. Se tiver num ambiente mais movimentado, vai ser mais difícil ainda. Então, primeira coisa é paciência, é calma, e você tem que estar sabendo o que você quer transmitir. O nosso cérebro funciona de uma maneira muito racional, então é quase como programar um computador. Você tem que dar informação por informação, passo a passo. Esses dias eu estava vendo um vídeo falando sobre quão complexo é a atividade de escovar os dentes, por exemplo. Você tem que ligar a torneira, você tem que pôr a pasta na escova, você tem que escovar os dentes, você tem que enxaguar a boca, fechar, lavar a escova, fechar a torneira. E algumas pessoas falam, nossa, tem autistas que não conseguem escovar por causa da complexidade de tarefas, né? Nossa memória recente normalmente é muito ruim. Então, por exemplo, eu chego no restaurante, pergunto que sabor de suco tem. No terceiro sabor que o garçom está falando, eu já esqueci os dois primeiros, já não lembro. Então, assim, se você pega e passa vários comandos ao mesmo tempo, várias informações seguidas, as primeiras vão se perdendo. Seja claro, diga exatamente o que você quer, sem rodeio, sem floreio, sem... Para nós é muito importante que a comunicação seja direta. A gente já viu, às vezes o autista é tomado por mal educado justamente por ser tão direto. Mas a gente não é direto porque a gente quer, é porque é como o nosso cérebro funciona. Então, se você chegar com metáfora, com eufemismo, ai, não vou falar com um jeitinho, tentando dar uma diquinha, a gente não vai entender. Não vai entender diquinha, não vai entender se fala sutilmente, fala direto, exatamente o que você quer, com informações simples, diretas, rápidas, e assim a nossa comunicação vai ser muito melhor. Tenha paciência para a gente responder. Se for uma pergunta de alguma coisa inesperada, espera, porque muitas vezes dá tela azul. Sabe quando o computador trava e fica aquela tela inteira azul? A gente, pelo menos eu, tenho muito isso. Se a pessoa me perguntar um negócio, eu vou parar, vou travar. É um tempo para eu digerir, porque aquilo eu não estava esperando aquela solicitação. Tipo, eu estou lá, sei lá, que situação. Estou em casa, alguém fala assim, por que você não vai lá na padaria pegar um pão? Pera, o que tem a ver um pão com... Aí eu tenho que construir a lógica daquela solicitação e para poder responder. Então a comunicação depende dessa informação. Então a conversa com o autista se baseia em... outra coisa que eu esqueci, eu ia falar e esqueci. É muito importante que vocês, neurotípicos, deem legenda do que estão falando. Eu tenho esse hábito, eu digo, não sei o que, estou brincando. Olha, isso é ironia. Não, é que nem aquela, quando a gente está assistindo TV e coloca a legenda para a pessoa com deficiência auditiva, que vai explicando música tocando, som de não sei o que lá, né, que vai fazendo a descrição do som que está acontecendo. Na comunicação com o autista, você muitas vezes tem que dar a descrição da emoção, do que está acontecendo naquela comunicação, para facilitar para a gente, entendeu?
São coisas muito simples. Então, a comunicação com o autista depende dessa boa vontade de ser direto, de ser claro, de dar informações simples. Se for algum pedido, um pedido de cada vez. Não adianta pedir 5 coisas. Se for pedir 5 coisas, faz uma listinha, faz por escrito, fixa em algum lugar fácil da gente ver. Isso facilita muito a nossa vida, entendeu? Também não adianta ficar cobrando 20 vezes. Fez a listinha, agora a gente vai ter que digerir a listinha, vai ter que prestar atenção, lidar com a nossa dificuldade, com a nossa disfunção executiva para fazer aquilo. Então também não adianta fazer a listinha e 2 minutos depois cobrar que ela esteja feita. São só caminhos de comunicação para ir facilitando e evitando, ou pelo menos diminuindo o desgaste desse convívio entre neurotípico e autistas.